Hoje eu vim contar pra vocês como foi o pior mês da minha vida. Oi, gente! Eu pensei em várias formas de começar esse vídeo, de fazer esse vídeo falando sobre esse assunto, mas eu acho que a melhor forma que tem é eu bater um papo aqui com vocês, sem muitas edições, sem muito nhenhenhen, entendeu? Sem muitos cortes, porque eu quero falar, assim, do fundo do meu coração pra vocês. Aconteceu que eu comecei a gerar algumas crises de ansiedade, né? E foi o pior mês da minha vida. Eu achei que eu nunca ia passar por isso na minha vida, né? Eu sempre fui uma pessoa que falava assim, eu não tenho paciência pra ficar chorando, pra ficar dinhenhenhen, pra ficar guardando as coisas e ficar sofrendo. Eu não tenho saco pra sofrer, né? Eu já até fiz um vídeo aqui falando, acho que foi os 30 fatos sobre mim, que eu falo sobre isso, que eu não tenho muito saco pra ficar chorando, pra ficar com deprê, entendeu? Eu fico triste e aí passa rápido e eu vou pra frente. É assim que funciona. Só que, gente, eu achava que isso era o que resolvia a minha saúde mental, entendeu? Era o que deixava a minha saúde mental boa e que eu era, entendeu? Que psicólogo, coisas assim. Saúde mental era pra gente que tinha problemas de cabeça, né? E aí veio a pandemia e a gente começou a ver que realmente a saúde mental é muito importante, as pessoas começaram a falar mais sobre isso e a gente começou a ter mais consciência, né, sobre isso, mas mesmo assim eu achava que não era uma coisa que ia me atingir, sabe? Porque eu sempre fui muito mal. Sou muito alta astral, cara, isso não vai acontecer comigo, meu Deus do céu, não, para. Eu não caio nessa. Só que, gente, a saúde mental, se a gente não cuida realmente, uma hora a gente cai num buraco que a gente nem sabe que existe, entendeu? A gente trupica e cai de cara lá no chão, porque foi isso que aconteceu comigo. Em maio desse ano de 2023, acho que já tava vindo antes, mas foi em maio que começou a aflorar um pouco mais isso, né? Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, sempre fui ansiosa pra tudo na minha vida, né? Pra tudo, eu sempre fui ansiosa, mas era aquela ansiedade assim... Sabe aquela ansiedade que a gente tem normalmente de, meu Deus, vai acontecer uma coisinha gostosinha aqui, que delícia, nossa, amanhã eu vou fazer tal coisa, então eu já fico ansiosa. Eu sempre fui essa pessoa ansiosa, né? É uma ansiedade que eu acho que todo mundo tem, né? A grande maioria da população tem essa ansiedade. A ansiedade começou a ficar diferente, entendeu? Eu comecei a dar umas palpitações diferentes, começou a atrapalhar um pouco a minha rotina, então tinha dias que eu tava super animada com tudo, e ao mesmo tempo, assim, a mesma hora que eu tava super animada, eu tava super, entendeu? Sem vontade de fazer nada, sem vontade de ver nada. E parecia que o dia perdia a cor, entendeu? Era isso que eu sentia, assim, parecia que nada fazia sentido, nada que eu fizesse fazia sentido. Fora que eu às vezes, chegava em casa assim, tinha tanta coisa pra fazer, às vezes eu não conseguia, eu ficava rodando igual uma barata tonta, e não conseguia executar as minhas atividades normais de casa, de dona de casa, que toda dona de casa tem pra fazer. Então eu começava a lavar uma vasilha, de repente eu tava arrumando o quarto, de repente na hora que eu via eu não tinha feito nada. E começava a me dar aquela coisa, sabe, tipo aquele desespero. Eu acho que essa é a palavra, porque não dá pra explicar bem o que era, mas me gerava um desespero do nada. Foi quando entrou no mês de junho, que é o mês do meu aniversário, que é o melhor mês do mundo, que eu faço aniversário dia 1º de junho. E eu sempre amei meu aniversário, mas esse ano, por alguma razão, não estava animada pro meu aniversário, porque estava me dando aquelas ansiedades, assim. E era uma coisa, assim, que eu não sabia exatamente qual era o gatilho, porque vinha do nada, entendeu? Vinha do nada. E aí começou a ficar um pouco pior, porque além daquela ansiedade que eu sentia dentro de mim ali, começou a me dar umas crises de choro. E vinha do nada, gente. É do nada. Também você estava triste? Não sei o que era. Vinha uma angústia muito grande no meu coração e eu começava a chorar. E quando eu começava a chorar, começava a me dar muita batedeira no coração, né? Assim que fala? Batedeira. Meu coração começava a ficar muito acelerado. E eu começava a ficar dormente, e aí começou a me preocupar um pouco, porque eu começava a ficar muito dormente. Era um braço dormente, às vezes era a mão dormente, às vezes o meu joelho ficava dormente, às vezes o meu rosto, a minha boca ficava dormente. E eu comecei a sentir, ter episódios assim diversas vezes, sabe? Aí eu ligava às vezes pra minha avó, eu ligava pra minha mãe, ligava pra minha tia, ligava, né, às vezes meu marido tava em casa e me ajudava, porque eu não podia ligar pra ele no serviço dele, não tinha o que ele fazer de lá do serviço dele, né, a não ser deixar a cabeça dele mais doida. E assim, eu fui passando, mas eu achei que eram coisas pontuais, entende? Só que o trem começou a ficar feio, gente. E da crise de ansiedade começou a me dar uma crise de pânico, então eu não sei explicar o certo como era, porque me dava um desespero muito grande.
e parecia que o chão ia abrir e eu ia cair lá dentro, entendeu? Parecia que o meu peito ia apertar tanto assim, ó, e eu ia sufocar de algum jeito. E teve um dia que foi, assim, tenebroso, porque eu agachei no canto do meu quarto, os meninos vieram pra perto de mim, né? E o Theo me abraçou e, assim, né, eu tava tentando manter o máximo, lógico, né? Pra não ficar demonstrando pra eles esse tipo de coisa, até pra não assustar ele. Mas na hora que o Theo me abraçou, eu chorei muito. E ele ficava, mamãe, por que você tá chorando? E eu falando com ele, não, mamãe não tá sentindo bem, mas você tá abraçando a mamãe tá sentindo bem agora, tal. E assim, gente, começou a me dar um... Eu pensei assim, eu vou morrer e o meu marido vai chegar aqui e eu vou estar morta. É assim que eu pensava. E assim, a gente acha que a saúde mental é uma coisa pra rico, né? Sabe, que esse famoso fala assim, minha saúde mental tá abalada. E a gente acha, pensa assim, cara, toma vergonha nessa cara, sabe? Ativa a vida, vai viver, sabe? Mas, gente, não é isso, cara. É uma coisa tão forte, é tão forte, assim, porque quando nós viramos mãe, querendo ou não, a sobrecarga de tudo, né? Eu sou uma mãe que fica em casa, né? Tem muitas mães que trabalham, então nem imagino como deve ser. Mas na minha posição de uma mãe que fica em casa, eu acabo ficando muito em casa, né? Não é porque eu fico presa, meu Deus, eu não posso sair, não é isso, mas é porque eu acabo ficando muito em casa. A minha rotina é muito em casa, né? Rotina do dia a dia e tal. E assim, eu fiquei concentrada em viver pra cuidar dos meus filhos e acabou, entende? Eu parei de fazer coisas que eu gostava, coisas, sabe, assim, coisas simples, às vezes dar uma voltinha, às vezes fazer uma coisa ali sem as crianças, aí, às vezes ir no supermercado, nem no supermercado eu tava indo, gente, nem no supermercado, parece uma bobeira hoje falar isso, mas a gente vai perdendo um pouco da nossa autonomia quando a gente fica em casa, sabe? Então, assim, a gente perde um pouco das coisas que a gente fazia normalmente como uma mulher independente. Eu parei de ser uma mulher independente e virei uma mulher totalmente dependente do meu marido e totalmente dependente de cuidar dos meus filhos, né? Essa é a verdade, que a gente fica ali em torno deles. E não é que tem nada de ruim isso não, gente. É porque, no meu caso, eu perdi de mim mesma. Deu pra entender? Tipo, eu tava tão assim, presa em cuidar dos meninos, presa em cuidar dos meninos, presa em cuidar dos meninos, e eu fui ficando tão sobrecarregada com as minhas obrigações, com tudo que eu mesmo colocava na minha cabeça, porque a gente é assim, a gente se cobra muito. Eu sou uma pessoa que me cobro muito se meus filhos estão comendo bem, se meus filhos não estão dormindo bem, se meus filhos estão, sabe? Isso tudo é minha culpa. A gente sempre acha que a culpa é nossa. Eu acho que toda mãe sente um pouco de culpa de tudo. A gente sempre tá se sentindo culpada, sempre tem uma culpa rolando, né? Eu até cheguei a comentar um vídeo desse pra trás, que o Theo, ele começou a me rejeitar, então tudo isso me deixou muito louca, porque, cara, o Theo me rejeitando, a gente era super juntinho, a gente sempre brincou junto, a gente sempre gostou de fazer muitas coisas juntas. O Theo parece muito comigo em muitas coisas, parece muito com o pai dele também em outras, mas a gente sempre se identificou muito e aí ele começou a me rejeitar porque o Caio tinha nascido. Então tudo isso começou a mexer com a minha cabeça e parece que nesse mês tudo explodiu, tudo explodiu. E aí teve um episódio que foi assim, eu acho que a gota d'água, porque eu fui no médico, né, falar que eu tava um pouco dormente, tava sentindo dormência. Eles me falaram que eu estava tendo ansiedade, que era por conta das crises de ansiedade que eu tava tendo. Mas eles não marcaram um psicólogo pra mim, porque eu não tenho condições de pagar um psicólogo particular. E eu pedi um psicólogo, mas lá no posto é assim, né, gente? Posto saúde, quem precisa de posto saúde sabe como é. A gente tem que esperar, né, a demanda deles lá. Se tiver disponibilidade, eles marcam, eles vão por ordem de prioridade, né, e tal. Porque o Brasil, a saúde no Brasil é, ó, super joia. Aí eu fui lá, eles não marcaram, beleza, voltei pra casa, joia. E aí os meninos pegaram virose e eu peguei virose junto com eles. E nesse dia, acho que foi a pior crise de ansiedade que eu tive, porque eu não tive só uma crise de ansiedade. Eu tive uma crise de pânico horrorosa. Eu até filmei esse dia, né, até a hora que eu tive a crise, né, antes um pouco eu filmei. E depois apareceu até eu lá tomando soro na veia e tal. E eu não entrei muito nesse assunto nesse vídeo, porque eu não tava preparada pra falar, sabe? A gente fica meio assim, receosa do que a gente fala. Na internet é muito complicado a gente falar certas coisas, né? Eu estou falando hoje porque eu estou bem pra falar sobre isso hoje, né? Eu sinto que hoje eu já sei como agir se eu tiver algo assim, mas naquela época eu ainda tava vivendo, tava no olho do furacão, né, gente? No olho do furacão a gente não tem como falar nada, não, entendeu? A gente só tem que viver aqui no momento e passar por aquilo pra gente se sentir bem.
E aí eu gravei esse dia, mas esse dia eu tava passando mal com os meninos em casa, e aí o meu marido veio almoçar. E aí quando o meu marido chegou aqui, eu tava péssima, porque eu tava com virose, né? A gente acaba vomitando e tal, muita coisa. E eu tava muito preocupada porque eu tava sozinha com eles e os dois estavam passando mal e eu tava muito mal e eu não conseguia fazer nada. Não sei se isso foi um gatilho, provavelmente, né? Por eu estar me sentindo mal já. Mas eu comecei a ter um tremelique muito grande, gente. Eu tremia. Meu marido voltou pro trabalho e eu liguei pra ele voltar, porque eu não conseguia parar de tremer. E eu comecei a ficar muito dormente. E aí ele me levou pro médico, né? E chegando lá no médico, eu só piorei em vez de eu melhorar. Eu comecei a ficar com as mãos tortas, assim, ó, minhas mãos começaram... Gente, foi a coisa mais aterrorizante, porque aquele dia ali eu achei que eu ia daqui pra cima, entendeu? E minha mão começou a entortar. E eu comecei a dar uma crise de choro, que eu não conseguia parar de chorar. E por fim, eu não conseguia mais mexer as minhas mãos, porque elas ficaram tortas. A minha boca aqui, ela começou a ficar totalmente dormente. Eu fiquei toda dormente, meu rosto, eu não conseguia falar, porque aqui, assim, ficou tudo dormente. Então eu perdi o sentido desse lábio aqui, ó, a sensibilidade eu não sentia mais, sabe? Então eu fiquei, assim, apavorada. Foi horrível, esse dia foi... Ai, meu Deus, foi tenebroso. E lá eles me deram até Rivotril pra tomar, porque eu não conseguia me acalmar. E aí, depois que eles me deram o Rivotril, que eu dei uma acalmada, sabe? E eu vi que realmente estava sério, sabe? Eu vi que realmente eu precisava cuidar da minha saúde mental, que era importante, que tava... Não adianta eu querer cuidar dos meus filhos se eu não tava bem pra cuidar deles. Como é que eu ia cuidar dos meus filhos se eu tava péssima, entendeu? Não tava conseguindo cuidar nem de mim mesma. E aí, deu um clique na minha cabeça, sabe? Com essa crise horrível que eu tive lá, eles marcaram pra mim uma psicóloga, graças a Deus, que me ajudou demais, a psicóloga. Me ajudou demais, porque a gente acha que... Ai, vou chegar lá, vou conversar com uma pessoa desconhecida. Mas, cara, ela me deu tantos, sabe, alertas, assim, na minha cabeça, de coisas, assim, que eu podia melhorar, que tava me deixando mais sobrecarregada do que eu não precisava ficar, entendeu? Mentalmente falando, né? Eu, pelo menos, eu não sabia que eu era tão controladora como eu sou. Eu não sabia que eu era assim. Eu queria controlar todas as situações. Isso tava me deixando louca, sabe? Eles queriam me dar remédio pra tomar. Mas eu queria tentar de outras formas antes de começar a tomar um remédio, sabe? Eu não queria ficar dependente de remédio. Não tem nada contra o remédio, gente. É uma coisa minha. Eu não queria tomar remédio. Então, eu comecei a fazer exercício físico, né? Comecei a fazer umas caminhadinhas de leve. Foi a primeira vez que eu fiz caminhada, exercício físico, não pensando em emagrecer, né? Porque sempre que eu ia focada em fazer exercício era pra emagrecer, enfim. E dessa vez não, foi uma sensação tão diferente, foi uma experiência tão diferente fazer exercício por conta da ansiedade. Porque eu vi, assim... assim, de imediato começando a dar certo, sabe? Eu comecei a me sentir muito melhor, eu comecei a ver gente. O pouquinho que eu saía de casa todos os dias por 1 horinha, deixava os meninos aqui com o pai dele dava comida, banho, enquanto eu saía, né? E fazia essa caminhada. E eu comecei a melhorar muito, tipo assim, muito mesmo. E juntamente com a consulta com a psicóloga, isso me ajudou pra caramba, cara. E assim, a gente acha que é bobeira, é muito bobeira, né? Sempre quando eu escutava as pessoas falando assim, ai, porque eu tenho ansiedade, eu ficava, cara, ansiedade eu também tenho. Tipo, para de ser fresca, a gente sempre acha que é frescura, né? Ai, depressão, nossa, que frescura, sabe? Ai, que bobeira, para com isso, não, levanta, vamos viver. Mas não é, cara, é uma coisa que é mais forte do que você, entendeu? Um trem que te paralisa, um trem que... Eu me sentia paralisada, é assim. Ah, tá, mas você tá 100%? Acho que, não sei se a ansiedade tem cura, eu acredito que não, acho que é uma coisa ali, né, da gente trabalhando. Mas depois que eu comecei a ter consulta com a psicóloga e depois que eu comecei a fazer exercício físico, eu dei uma parada, tá, gente? Eu preciso voltar urgentemente a fazer exercício físico, fazer uma caminhadinha de leve, de boas na minha vida, eu preciso muito voltar. Mas depois que eu comecei a fazer isso, eu senti, assim, que eu tava me sentindo outra pessoa, sabe? Eu parei de ter crise de ansiedade, e quando eu começava a ver que eu tava tendo algum gatilhozinho, que alguma coisa tava começando a vir de novo, até hoje, né? Ainda vem, né? Algumas coisas. Eu sei como agir, entende? Eu sei como segurar a onda, eu não caio mais nessas crises de ansiedade, nesses buracos, que eu me enfiei num buraco, cara, que eu não tinha vontade de fazer nada da minha vida. Tipo assim, minha vontade era só de chorar. Aí me perguntava, por que você tá chorando? Eu não sei. E eu ficava muito
sabe, formigando, assim, me dava muito medo. Teve um dia que o meu marido achou até que podia estar, sei lá, dando um derrame, um ataque cardíaco, qualquer coisa assim, porque parecia que eu ia morrer, cara. Tipo assim, era uma sensação horrível, era uma coisa que parecia que tava me esmagando por dentro e isso tava me paralisando, sabe? Me paralisando às vezes pra criar conteúdo, me paralisando pra cuidar dos meninos bem, pra ter um relacionamento bom com meu marido, porque tudo isso interfere. Quando a gente não tá com a mente boa, não adianta, cara. Parece que o corpo da gente não funciona bem. Nada da gente funciona bem, sabe? E eu queria mesmo fazer esse vídeo, não é só pra poder desabafar pra vocês, mas pra falar pra vocês que vocês aí que são mães, pais, eu acho que é muito importante a gente cuidar dos nossos filhos o melhor que a gente pode. Mas a gente não pode esquecer de se cuidar também, sabe? E se você vê que tem alguma coisa diferente, porque assim, na minha época eu não tava me reconhecendo, eu não sou desse jeito. Eu pensava, cara, eu não sou assim, eu não sou essa menina bad, sabe? Eu não sou essa menina deprê, eu sou alegre, eu sou feliz, sabe? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo comigo, eu não tenho nada pra reclamar da minha vida. Tipo assim, a gente passa alguns apertos, é normal, sabe? Acho que qualquer pessoa. Isso é natural, isso é normal. A gente fica estressado, às vezes, isso é tudo, né? As coisas do dia a dia, né? Da vida normal da gente, né? Mas eu sou feliz com a minha vida, com a minha família, sabe? Eu falo sempre que eu tô dentro do sonho da minha vida, que eu tô vivendo o sonho da minha vida, porque eu sempre sonhei em ter família, eu sempre sonhei em ter filhos, eu sempre sonhei em ter um marido, um companheiro, sabe, do meu lado. Então, eu tenho tudo isso, eu tenho uma casa, graças a Deus, sabe? Deus não deixa faltar nada, porque Ele que cuida da gente o tempo todo. E na minha cabeça eu ficava, cara, por que você, que ingratidão é essa? Por que você tá tendo isso? Mas não é, entende? Não é. É porque a gente às vezes esquece tanto de se cuidar, a gente esquece tanto da gente, a gente esquece tanto de, sabe, tirar um momento pra se cuidar mesmo, pra se olhar no espelho, pra poder se achar bonita ou pra se achar feia, não interessa, sabe? Mas se olhar com carinho, a gente perde tanto esses momentos, vai deixando tanto passar, que chega uma hora que a gente explode, cara, a gente explode, entendeu? Não tem jeito. A gente explode porque a nossa cabeça precisa estar sã também. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo. É igual o nosso corpo, quando a gente se machuca, a gente tem que se cuidar. E às vezes a gente machuca a nossa mente. Será que faz sentido o que eu tô falando? Não sei, mas enfim. Às vezes a nossa mente tá machucada, entendeu? De alguma forma. Às vezes é por causa do cansaço, às vezes é por causa da rotina do dia a dia, às vezes é porque sua vida transformou do avesso, né? Como a minha vida transformou do avesso depois que eu tive filho. E a culpa não são dos nossos filhos, tá? Ai, meu Deus, porque você teve filho, tá vendo? É muito menino. Não é isso, cara. Não é isso. É porque eu deixei de me cuidar, entendeu? Eu deixei de me tratar. Eu deixei de prestar atenção nas coisas que eu estava sentindo, entende? Na hora que chegou, na hora que explodiu, eu não tive mais o que fazer. Eu tive que me cuidar. Então, assim, coisas bobas, sabe? Se cuidar, cuidar da sua saúde, você precisa estar bem, saudável para cuidar dos seus filhos, entende? Não adianta a gente querer abraçar o mundo e achar que a gente sou fodona, entendeu? Eu sou, sabe? Não adianta, cara, não adianta. Ninguém, nenhum ser humano funciona o tempo todo bem, sem um pouquinho de manutenção ali, entendeu? Então, gente, eu só queria dividir mesmo isso com vocês. Graças a Deus, hoje eu estou me sentindo muito melhor. Eu acho que se vocês voltarem um pouquinho nos vídeos anteriores, vocês vão perceber que eu tava um pouco diferente, porque realmente eu estava diferente. Eu fiz alguns vídeos até que eu mexi um pouco pesado, sabe? Mas tá tudo aí, porque essa é a minha vida, essa sou quem eu sou. Eu acho que tudo que a gente passa na vida é pra gente chegar em algum lugar e ser melhor, né? Hoje eu me sinto muito melhor, né? Graças a Deus. Hoje eu dou muito mais valor pra minha saúde mental e evito muitas coisas também pela minha saúde mental, porque a gente tem que evitar alguns problemas, sabe? Algumas coisas que não são da nossa conta. Coisas da vida, né? Coisas aleatórias do mundo. A gente tem que evitar, porque a saúde mental, eu acho que é mais importante de tudo, que se a gente tá com a saúde mental boa, se a gente tá bem, a gente consegue cuidar dos nossos filhos bem, a gente consegue ser bons maridos, boas esposas, a gente consegue ser bons filhos, a gente consegue, sabe, ter um relacionamento melhor com amigos e amigas, e enfim, eu acho que é só um alerta mesmo, sabe, pra gente se cuidar, cuidar da nossa saúde mental. Sabe, se exercite, se isso faz bem pra você, escute uma música, faça algo por você também, sabe? Tira um momentinho pra você também, é muito importante isso. Se você não tá bem, assim, converse com uma pessoa, se você tem condição de pagar um psicólogo, pague um psicólogo, sabe? Porque
Faz diferença, gente, faz diferença, é muito importante, é muito importante. Depois dos 30, então, a gente fica meio surtado, e é muito importante que a gente se cuide cada dia mais. E é isso, espero que faça sentido tudo que eu disse pra vocês. Eu não quero fazer um vídeo cheio de edições, como eu disse, então esse vídeo vai bem cruzão mesmo, é só um bate-papo aí, ó, de best pra best, entendeu? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Vou pedir o like. Não esqueça de deixar o seu like, se fez sentido tudo isso que eu disse pra vocês. Não esqueça de se inscrever no canal ou mandar pra outra pessoa que você acha que vai precisar de ouvir algo assim, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!